Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém, meus irmãos. Firme e forte com Jesus. Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 2, onde a palavra do Senhor diz assim: E tendo-se ele retirando, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, que demora-te até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, é a história de Jesus, né? Mateus é o livro que fala desde da gravidez de Maria até o nascimento de Jesus, né? Aqui Jesus, ele tinha nascido e foi na época que Herodes estava buscando, né, procurando todas as mulheres que estavam grávidas, todas as mulheres que tinham filho, menos de 1 ano de idade, 2 anos, para matar todos eles. Porque ele ficou sabendo, né, da vinda de Jesus pelo profeta. E ele, como não queria, né, um que comandasse, né, que fosse maior do que ele procurou para matar Jesus. Mas como os planos de Deus não pode, né, ser impedido, não pode ser frustrado por nada e por ninguém, foi uma maneira que José se escondeu com Jesus, bebê, e sua mulher Maria, né, sua esposa. Então eles fugiram para o Egito, até receber uma ordem para retornar para Israel. E aí, na noite seguinte, o anjo, né, apareceu para José, falando que tinha que fugir para lá, para esperar, né, a ordem para retornar para Israel, para que Jesus não fosse morto. Até, meus irmãos, a gente lendo, né, a gente olhando assim a história, né, a gente vê que até Jesus foi perseguido, até Jesus quiseram matar ele, bem antes dele vir, né, ao mundo mesmo, já quiseram acabar com ele, já quiseram matar ele. Os planos de Herodes era matar Jesus. Mas os planos de Deus, eles se cumprem na vida de qualquer servo, na vida de qualquer um, que Jesus tem um plano, que Deus tem um plano. Quando é da vontade de Deus, aqueles planos se cumprem. E ninguém impede. Pode tentar e pode atrapalhar, pode ter o que for, o impedimento que for, mas na hora certa, no momento certo, os planos de Deus acontecem na vida daqueles que Deus tem plano, tem propósito, tem promessa. Não adianta. Muitas vezes aqui Jesus, ele teve que se esconder, né? Teve que ficar quietinho ali no canto, escondido por um tempo, né? Até a situação melhorar, até tudo se normalizar para ele retornar. Na vida do servo de Deus também é assim. Há perseguição, né? Na vida dos servos de Deus. O servo de Deus também é perseguido de todas as formas, né? O servo de Deus é perseguido de todos os lados, de todas as formas, por algumas pessoas, por algumas situações. Mas Deus tem um cuidado sim com cada um de nós. E quando a gente serve a Deus, né? Que eu sempre falo que a gente é obediente a Ele, Ele não deixa nada nem ninguém nos tocar. Se alguém vier contra nós, a verdade sempre vai aparecer. Se alguém se levantar contra nós, né, a justiça de Deus vai prevalecer, né? E Deus é Deus.
Ele trabalha, ele peleja por cada um de nós. E muitas vezes, meus irmãos, o Senhor, né, Deus, Jesus, ele nos esconde de algumas situações. Ele nos afasta de algumas pessoas. Às vezes, Deus tem um plano nas nossas vidas, né? E a gente quer estar perto de pessoas de qualquer jeito, de qualquer custo. Às vezes, Deus ele está tirando a gente ali daquela situação e a gente não entende ali o trabalhar de Deus e a gente fica se questionando. Por que fulano se afastou de mim? Por que fulano, cicrano se afastou de mim? Por que fulano me rejeitou? Por que fulano me ignorou? Mas tudo, meus irmãos, é um plano de Deus. Deus, ele vê o que a gente não vê. Às vezes a gente olha para uma pessoa porque nos trata bem, porque demonstra carinho por nós, né? Sorri para nós, até nos estende a mão. Mas só quem conhece o pensamento das pessoas e o coração é Deus. E Deus vê nela, naquela pessoa, além daquilo que a gente vê. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que a gente não sabe. Ele vê o que a gente não vê, ele ouve o que a gente não ouve. Então, às vezes, a gente se engana demais com as pessoas, né? Às vezes a gente tá junto, tá sorrindo, né? Mas aquela pessoa não é aquilo tudo com a gente. Às vezes ela é falsa, às vezes ela é invejosa, às vezes por trás ali ela nos deseja mal. E a gente muitas vezes, por não ver maldade na outra, por ter coração bom, por ser uma pessoa, vou dizer, boa, né? A gente não vê maldade nela, não vê nada de ruim nela. Mas como Deus, a gente vive na obediência com o Senhor, vive nos caminhos do Senhor, na verdade de Deus, ele não deixa a gente se enganar e nem deixa a gente ser enganado. E o que é que ele faz? Ele gera ali uma situação, né? Pra gente e a pessoa. Ele faz com que aquela pessoa se afasta de nós. Ele faz com que a gente se afasta daquela pessoa. Ele tem um tempo para nos tirar daquele meio. Ele nos afasta daquela determinada situação. Ele nos afasta de perto de pessoas que ele não quer que a gente esteja. Porque aquelas pessoas não servem para estar no nosso meio e nem a gente no meio delas. Porque Deus sabe de tudo. E muitas vezes a gente questiona, né? Por que aquela pessoa se afastou? Por que aquela rejeição? E é Deus ali, cuidando de nós, afastando ela de nós. Deus muitas vezes ele afasta, porque ele tem algo nas nossas vidas, né? Se aquela pessoa ficar do nosso lado, se ela ficar convivendo com a gente, possa ser que atrapalhe as coisas que Deus vai fazer. Ela não faz parte daquilo que Deus tem para nós. Ela não faz parte dos propósitos de Deus nas nossas vidas. E aí o que é que Deus faz? Deus gera uma situação, né? Para que aquela pessoa não fique mais, não permaneça mais perto de nós. E muitas vezes, quando Deus não fala logo, a gente fica se enganando com aquela pessoa. A gente fica querendo a qualquer custo ter ela perto de nós. E a gente só vê as coisas, né? Ela se afastando, se afastando. E a gente muitas vezes não quer entender o trabalhar de Deus. Aí Deus vai e afasta, gera uma situação para que ali a gente se chateia, se aborreça, para que aconteça alguma coisa ali, para que a gente venha abrir os olhos de verdade e ver que ali é um trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Tem coisas que Deus quer fazer, meu irmão, na minha vida e na sua, que Ele não quer determinadas pessoas do nosso lado. Tem coisas que Deus quer fazer para mim e para você, que Ele não quer aquela pessoa do teu lado. Deus, Ele já afastou, Ele tem afastado, Ele está afastando. E muitas vezes você está insistindo, né, na companhia daquela pessoa, na amizade daquela pessoa, né?
E Deus ali, ele só afastando, só tirando você daquela situação. Porque aquilo que Deus quer fazer na minha, na sua vida, Ele não quer determinadas pessoas do nosso lado. Porque Ele conhece o coração daquela pessoa, o pensamento dela. Ele sabe como é que ela é comigo e com você quando não está presente. Ele sabe o que é que ela fala, o que é que ela comenta, né? Muitas vezes, a gente, por gostar de uma pessoa, querer o bem, a gente insiste com aquilo. Mas o Senhor, ele afasta assim. Se você, meu irmão, se teve alguém da tua família, alguém da tua parentela, alguém conhecido teu, que o Senhor afastou de perto de você, que você viu que não está ligando mais para você, que está te rejeitando, que não está mais como era com você, descansa, não vá atrás não, não corra atrás não. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. O que Deus tem para fazer na tua vida é só Ele e você, só você e Ele. Aquelas pessoas que Ele está tirando da tua companhia não faz parte do propósito dele na tua vida, né? Então, quando vier um afastamento desse de alguém, de pessoas, que você perceber que aquela pessoa está se afastando de você, né? Que não está mais se importando com você, não corra atrás não, não vá atrás não, não insista não, que é Deus tirando da tua vida, é Deus afastando do teu caminho, é porque Deus vê o que você não vê. Deus sabe que ela não é para estar do teu lado. Ela não faz parte do propósito de Deus na tua vida. Então, por aquele momento, Deus quer ela afastada de você, para o que Ele quer cumprir na tua vida, para o que Ele quer fazer na tua vida. É só você e Ele, que outras pessoas não venham atrapalhar, né? Até Jesus, ele teve que recuar. Até Jesus, Filho de Deus, teve que ficar um tempo escondido, um tempo guardado ali, esperando o tempo certo de sair da cidade do Egito, onde ele estava, para ir para Israel. Até Jesus, né, que é Filho de Deus, teve que recuar. Porque nós, servo do Senhor, né, temos que insistir com coisas que Deus não quer mais, com pessoas que Deus já tirou do nosso caminho. Por que a gente insiste? Espera o tempo do Senhor. Deixa Deus cumprir aquilo que Ele tem na tua vida. Por enquanto, fica no teu cantinho, fica afastado, fica do teu cantinho ali, esperando o tempo de Deus. Se for da vontade de Deus, que ela retorne para fazer parte da tua vida de novo, Ele vai permitir, Ele vai conceder. Aí no tempo certo, ela se chega de novo. Mas por enquanto, fica no teu cantinho. Espera o tempo de Deus, espera o trabalhar de Deus na tua vida, espera Deus preparar, entregar, fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Não deixe ninguém atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Não corra atrás daquelas pessoas que Deus está afastando do teu caminho. Fique no teu cantinho, fique na posição que o Senhor quer que você fica. Recua. Jesus, que é Filho de Deus, Ele teve que recuar. Ele teve que ficar escondidinho ali no cantinho dele, até esperar a ordem do anjo, a ordem de Deus, para ele retornar para outra cidade. Então fique no teu cantinho quietinho, espere a ordem de Deus, espere o comando do Senhor, espere Ele te dar uma direção do que você deve fazer, como fazer. Não se apresse, não se adiante naquilo que Deus não quer que continue na tua vida, que aquelas pessoas continuem junto com você. Fica esperando o tempo de Deus, a vontade de Deus, porque na hora certa, no tempo do Senhor, tudo vai voltar ao normal. Se Deus quiser que volte ao normal, né? Muitas vezes a gente está buscando algo de Deus, da parte de Deus, né? Uma resposta, algo, e a gente se antecipa, a gente não espera, né? O oval de Deus, o comando de Deus, e já quer ir tomando as próprias decisões. E muitas vezes a gente se arrebenta lá na frente, a gente se arrepende, a gente se magoa, a gente se machuca. Então é melhor esperar,
né, o comando do Senhor, a direção de Deus, a ordem dele, na hora certa ele vai te falar, vai. Na hora certa ele vai te falar, agora é a hora. Na hora certa ele vai te falar, chegou o tempo de você se ajuntar de novo. E é assim que Deus faz. Às vezes a gente não consegue entender o trabalhar de Deus, às vezes a gente questiona o trabalhar de Deus, mas tudo que Deus faz para mim e para você é para nosso bem. Tudo que Deus faz para mim e para você é um cuidado dele com a gente, é porque ele tem algo para a gente, ele tem algo para fazer em nossas vidas, ele está nos preparando para determinada coisa que ele quer em nós, e ele não quer que ninguém atrapalhe, que ninguém faça parte daquilo, porque é só ele e você, é só você e ele. E aqui, se você meditar lá, né, em Mateus 2, você vai ver a história de Jesus, né? Tudo como começou, as perseguições que Jesus, né, sofria. Jesus teve que ir para um lugar, de um lugar para o outro, teve que se esconder, teve que se esperar o tempo, né, para retornar naquela cidade, porque muitos queriam matar ele, muitos não queriam ele lá, né? Porque ele ia incomodar aquilo que ele tinha de cumprir ali, né? O propósito de Deus na vida de Jesus. Então, a gente como servo de Deus, a gente às vezes incomoda muita gente. Às vezes com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus é nas nossas vidas, incomoda muitas pessoas. E esse incomodar nessas pessoas que atrapalha muitas vezes aquilo que Deus tem na minha vida e na sua, né? Nem todo mundo se alegra com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro está fazendo. Nem todos aplaudem, né? Muitos querem, diz que te desejam bem, que quer que você cresça, mas quando vê você crescendo, ele se entristece, porque ele vê o teu crescimento, ele não se alegra. Quando ele falou para você, foi da boca para fora, foi porque você estava caído, e ele falava por falar, achando que você nunca ia se levantar. E aí vem o Senhor, te levanta, né? O propósito que ele tem na tua vida acontece, e aquela mesma pessoa que demonstrava para você que queria bem, que queria ver você, né? Que queria ver você se levantar, ela se entristece, porque na verdade não era aquilo que ela queria. E aí começa a vir as verdades de Deus para nós. Deus começa a falar, né? Quem era, quem não era, como agia, como não agia. E a gente não conseguia enxergar. Como a gente, muitas vezes, meus irmãos, a gente não consegue enxergar na outra pessoa se ela é verdadeira com a gente ou não. Se ela está na falsidade ou não. Se ela tem inveja daquilo que Deus fez para nós, que Deus está nos dando ou não. Muitas vezes as pessoas, ela elogia, ela diz que é isso, mas na verdade dentro do coração dela não está falando aquilo. E só Jesus que conhece o coração de cada um. Só o Senhor sabe quem está falando a verdade, quem está agindo na verdade. Por isso que Deus afasta muitas pessoas do nosso caminho, porque Ele não quer aquela pessoa do nosso lado, porque aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, aquela pessoa não faz parte. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Medite lá na palavra, que Jesus vai continuar falando com você, né? E a gente, o servo de Deus, ele sofre mesmo perseguição. O servo de Deus, ele quando anda na verdade de Deus, quando ele vive a verdade de Deus, ele é perseguido, porque Jesus foi perseguido o tempo todo, né? As pessoas, umas aplaudiam, outros, tinha pessoas que eram curadas por Jesus, né? E ainda assim era ingrato. Nem Jesus agradou a todos, quanto mais eu e você, né, meus irmãos? Apenas um servo do Senhor. Mas glória a Deus por isso. Estamos aqui para obedecer a Deus, fazer a vontade dele, né? Ainda assim que tem pessoas que não gostam, ainda tem assim pessoas que não entendem o trabalhar de Deus na vida do outro, mas não pode fazer nada, porque é Deus que nos levanta, é Deus que nos dá direção. Tudo que vem nas nossas vidas é com o propósito de Deus, e ninguém pode. Ai daquele que tentar impedir, né, o que Deus tem na vida do filho, do servo. Ai daquele que tentar impedir, porque Deus é Deus. E quando ele vê que aquele filho, aquele servo está tentando impedir, tentando atrapalhar o que Deus tem na vida do irmão, do servo,
Deus vai lá e pega, né? Deus vai lá, pune, Deus vai lá e puxa a orelha. Então vamos deixar cada um de nós fazer, né, a vontade de Deus, fazer o que Deus determinou na vida de cada um, glorificar a Deus, porque Deus que é o centro de tudo, Ele que tem que ser glorificado, Ele é que tem que crescer, Ele que é grande, a gente é pequeno, a gente não é nada, a gente é apenas servo, está aqui para servir, né, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus por isso, né? Jesus é bom, né? Ele nos ensina, ele nos mostra a verdade o tempo todo, ele nos tira de situações que não é para a gente estar, ele é um pai zeloso mesmo, ele cuida de nós, né? E só temos que glorificar ao nome de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus falou teu coração nesta noite, que Jesus continue falando com você, que Jesus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Continue buscando o Senhor com verdade, né? Vivendo os propósitos de Deus na tua vida. Não corra atrás daquelas pessoas que você acha que são boas para você, mas você não conhece o coração. Só o Senhor. Não fique correndo atrás, insistindo naquelas pessoas que Deus tirou do teu caminho. Deixa lá. No tempo do Senhor, tudo vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.